Olá, minha Paraíba, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, nesta sexta-feira da Paixão, dia 15 de abril de 2022. E eu convido você a acompanhar a partir de agora uma conversa com o padre Nilson Nunes, ele que é aqui do Sistema Arapuã, né, da TV Arapuã, da Arapuã FM, poder compartilhar conosco, além dos espaços em que ele evangeliza diariamente, poder aqui dar um pouquinho no Rede Verdade da sua participação também. Padre Nilson, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, num dia tão marcante e significativo para os cristãos, para os católicos. Obrigado. Boa tarde, Luiz. É um prazer muito grande estar aqui participando do Rede Verdade com você nesta bancada, onde tantas pessoas têm ocupado este lugar para falar sobre tantos assuntos e hoje reservar este espaço nesta Sexta-feira Santa para falar de Jesus, para falar da sua paixão, que é este dia maior que nós estamos vivendo, Sexta-feira Santa, que é um dia muito especial, que todos os cristãos se voltam para Jesus, para a sua paixão, mas também poder falar de outros assuntos da nossa fé, da religião e deste tríduo pascal que nós estamos vivendo. Então, padre, qual é o real significado, né, da Sexta-feira da Paixão, do Jesus que é pregado na cruz, e que morre, enfim, diante de uma humanidade pecadora? Hoje, nesta Sexta-feira Santa, Luiz, em que nós contemplamos o Cristo que é crucificado entre dois ladrões, no lugar chamado Gólgota, naquele lugar em que Cristo leva a sua cruz e ali ele é crucificado. Primeiro, nós precisamos entender o que levou à crucificação de Jesus. O que leva à crucificação de Jesus foi exatamente o seu ministério, a sua vida pública, o que ele pregou, o que ele ensinou, que nós podemos acompanhar na Bíblia Sagrada a partir dos 4 evangelhos. Evangelhos de São João, Evangelho de São Mateus, de São Lucas e São Marcos, que relatam a vida de Jesus. Então, a crucificação de Jesus é consequência exatamente do seu ministério. O que Jesus veio fazer? Jesus veio falar do seu reino, um reino de paz, de amor, de fraternidade, de ternura. E este reino que Jesus falou, ele se contradizia com o reinado dos homens, que é totalmente diferente do reino de Jesus. Então, ao falar do seu reino, muitos interpretaram que Jesus estava querendo tomar, talvez, o reinado de Herodes ou o poder de Pôncio Pilatos. Por isso, do julgamento de Jesus, político e religioso. Político, porque tanto Herodes como Pilatos e os governos do tempo tinham medo que Jesus tomasse o seu poder, sobretudo pela aclamação de Jesus como sendo rei dos judeus. Era uma ameaça. Uma ameaça. No último domingo, a gente viu a popularidade de Jesus, as multidões nas ruas de Jerusalém, com ramos de palmeiras, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Imagina o rei Herodes, como que ele ficou, que estava em Jerusalém para a Páscoa dos judeus, deve ter ficado com muita raiva. Também Pilatos. E também os religiosos, porque o poder religioso na época era muito forte, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os mestres do templo, eles rejeitaram a Jesus de Nazaré porque eles viam que Jesus estava contradizendo alguns dos seus preceitos. Por exemplo, o sábado. Jesus curou dia de sábado, Jesus tinha atividade, viveu o seu ministério no dia do sábado. E para muitos, Jesus, ele era um transgressor da lei, por isso que também condenaram Jesus. Agora, padre, o Jesus que foi atacado há 2000 anos, continua sendo atacado ainda hoje, profanado ainda hoje, seja inclusive até por esquecimento ou abandono do ponto de vista de distanciamento da humanidade. É assim que o senhor vê? Nós somos imagem e semelhança de Deus, criaturas amadas de Deus. E hoje, o que é possível a gente ver? O Cristo ressuscitado que está no meio de nós. Eu lembro agora de um texto bíblico, quando João Batista, que foi o último dos profetas, ele mandou alguns dos seus seguidores irem até Jesus para saber se realmente Jesus era o Messias. Aí Jesus disse assim:
voltem, diga a João o que vocês estão vendo. São os sinais do reino. Os paralíticos andam, os cegos recuperam a vista. Então, são os sinais que Jesus está vivo no meio de nós. É a nossa fé. Amanhã, sábado, nós vamos celebrar o sábado da ressurreição e a certeza de que Cristo está vivo no meio de nós. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu firo o meu irmão, quando eu ofendo o meu irmão, quando eu faço maldade, quando eu tiro a vida, eu estou também tirando a vida do próprio Cristo. Então, Jesus está vivo, está no meio de nós, mas nós somos a sua imagem e semelhança. Por isso que o Senhor resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus e amar ao próximo, não é? E aí tem os mandamentos da lei de Deus, não matar, esse é de fato o maior dos mandamentos e o mais difícil da gente estar acompanhando todos esses atos desumanos, desde uma guerra até atos específicos de filho matando mãe, padrasto e pai matando filho. Enfim, é uma tendência difícil de ser compreendida. O mundo precisa se voltar muito mais para Jesus. Deus enviou seu Filho amado Jesus para nos mostrar um caminho a ser seguido. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que está em mim tem a vida eterna. Ele ainda disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Se você não permanece em mim, você secará como um ramo e não servirá mais para nada, a não ser para ser queimado no fogo. Entendo que alguém que é do mal, que promove a guerra, que tira a vida da outra pessoa, que vive para fazer maldade humana, para destruir o outro, para acabar com a vida do outro, e existe várias formas de você matar. É um dos mandamentos da lei de Deus que Deus deu a Moisés, que Deus deu a Moisés, não matar. Então, a matar nem sempre não é você ter uma arma, apontar para alguém e destruir a vida da pessoa, ou numa guerra. Às vezes nós matamos as pessoas interiormente, quando nós eliminamos o outro e não somos capazes de perdoar. Então, o que é que faz então, Luiz, neste mundo que a gente está vivendo hoje, de tanta violência, de tanta falta de irmandade, de vida cristã, de olhar no outro a imagem e semelhança? É o distanciamento de Deus. Tem muita gente distante de Deus e é hora de voltar para Deus. E a Semana Santa é esta oportunidade. Padre, o senhor falou nos 2 ladrões que estavam ali crucificados ao lado de Jesus. Um que ainda debochou e desacreditou e o outro que disse que naquele momento passou a crer, né, e se arrependeu e pediu ali perdão a Jesus e ele assim o fez, estarás comigo no paraíso. Eles representam a humanidade? Acho que sim, Luiz. É uma reflexão interessante essa que você está dizendo. Acho que até dá uma aula a respeito disso, mas uma reflexão aí para os estudiosos da palavra. Primeiro, a Bíblia Sagrada ela é muito cheia de detalhes, né? São João ele termina o Evangelho dizendo assim: tudo que aqui foi escrito é para que creais que Jesus é o Senhor e crendo seja salvo você e sua família. Mas existem muitas outras coisas que não estão aqui na Bíblia Sagrada. São João disse que se fosse escrever todos os acontecimentos, não havia um livro que comportasse, mas aqui tem o que é essencial para a nossa fé. Então vejo que aqueles 2 ladrões, muito se parece conosco, não é? Nós todos conhecemos a palavra, ouvimos falar de Jesus, sabemos que Jesus ressuscitou, foi um evento também histórico, a morte e ressurreição de Jesus, todos que ali estavam viram, os soldados viram o que aconteceu, o Cristo ressuscitado que sai do túmulo. Então, nos parecemos sim, porque essa Semana Santa, quantas pessoas aproveitam para ir à celebração hoje, para logo mais às 3 horas da tarde teremos a celebração da Paixão nesta Sexta-feira Santa. Ontem tivemos o Lava-Pés, a instituição da Eucaristia, amanhã tem a missa do Aleluia, e quantas pessoas que vão para pedir a Jesus perdão. Eu passei na quarta-feira atendendo a tarde toda de confissões, na segunda-feira os mutirões de confissões que aconteceram, e são os penitentes, as pessoas que
vão e confessam os pecados. É muito interessante para vivenciar isso, para vivenciar. Como acho isso bonito, jovens, homens, mulheres que vão ali aos pés do padre e do sacerdote para confessar e dizer: Padre, eu estou arrependido, eu cometi esse pecado, e o sacerdote estende as mãos e em nome de Jesus dá absolvição. Então o ladrão também era um pecador, como nós temos pecado, somos todos pecadores, e Deus é rico de misericórdia. O Papa Francisco diz até assim: Deus tem um nome, o nome de Deus é misericórdia. E aquele ladrão que estava ali, não é? Na hora, podemos dizer assim, a primeira pessoa salva naquele momento por Jesus foi um ladrão. E o que foi que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando estiverdes no paraíso. É o mesmo que a gente precisa dizer quando a gente vai a uma missa, Luiz, você que vai à missa sempre, de dizer: Senhor, tem de piedade de mim. O outro não, debochou, não é? Disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo, salva a nós. Assim também os homens e as mulheres se dividem hoje. Hoje tem muita gente que invoca o nome de Jesus, descobriu que está com a doença, invoca o nome de Jesus, passa uma dificuldade, invoca o nome de Jesus. Outros desafiam, dizendo: eu lá acredito em religião, eu lá acredito nisso. E por que é que Deus não faz nada para acabar com essa guerra? Por que é que Deus não interviu para que alguém não faça essa maldade? Porque a pandemia veio. Por que a pandemia veio e Deus não interviu? Então, essas revoltas que hoje existem, existiu também no ladrão. O ladrão estava desafiando: você é poderoso? Desça da cruz e nos salva. Não creio. E não creio. E então, o outro acreditou. Então, não há tempo para a gente crer. O tempo é agora. Então, você que agora está me assistindo Luiz, Sexta-feira Santa, olha que bonito aí essa cruz que a produção está colocando. Quanto amor! Deus que curou, que libertou, que salvou tanta gente, que perdoou pecados, que multiplicou os pães, que falou do amor, que falou do reino e viveu abandono na cruz entre dois ladrões. Mas esta é uma grande paixão e um grande amor, Luiz. Agora, padre, você falou sobre perdão, né? O senhor destacou aí a fala sobre o perdão, e certa vez já ouvi ou li que a diferença entre Judas e Pedro é que ambos ali naqueles últimos dias de Jesus negaram né, a relação com Jesus, mas a diferença entre Judas e Pedro é que Pedro, apesar de ter negado, ele confiou na misericórdia divina e ele, naturalmente, arrependeu-se e confiou, dizendo: eu serei perdoado. Judas, ele não confiou na misericórdia não e ele confiou. foi para o suicídio. Os relatos que a Bíblia Sagrada não relata o suicídio de Judas, mas os livros e a tradição diz que ele tirou a própria vida porque ele ficou com um remorso muito grande, e aquele remorso foi o suficiente para ele se enforcar e tirar a sua própria vida. Se ele imaginasse que Deus de fato é o Deus de amor, ele não confiava. Você vai ver que a relação de Judas com Jesus, talvez ele se encantou com Jesus de Nazaré como aquele dos milagres, a popularidade de Jesus. Porque chegou um tempo, Luiz, que Jesus ele se tornou tão famoso que ele andava, mas é como que não pudesse andar pelas multidões. Os relatos do Evangelho falam isso. Por onde ele passava, as multidões iam atrás. Só que as multidões, elas iam atrás de Jesus, muitas vezes em busca dos benefícios de Jesus, dos milagres de Jesus. E o milagre de Jesus não era o centro da sua missão. O centro da missão de Jesus é o reino, é o novo jeito de ser, não é? É a paz que Ele pode nos dar, é a fraternidade, é voltarmos à criação de que nós somos todos irmãos e criaturas de Deus. E as pessoas iam atrás de Jesus apenas em busca dos milagres. O que acontece que ainda hoje, muita gente às vezes procura religião quando está, como diz, no fundo do poço. O meu casamento está em dificuldade, então eu vou à missa da luz, eu descobri que eu estou com uma doença, eu vou fazer uma promessa, eu vou à Aparecida, eu vou ao Juazeiro, eu vou fazer isso, faz um pacto, e quando não corresponde aquilo que ela fez ou o pedido, é como se eu determino o que Deus tem que fazer e no meu tempo, e o tempo de Deus é diferente, porque a palavra diz que 1000 anos para Deus é como que um dia. Então, o que acontece é exatamente isso. Muita gente em busca de Jesus, em busca dos milagres apenas, e não da proposta que Jesus ele poderia dar. Para quem está nos acompanhando, a gente está diante da imagem de Jesus pregado na cruz com os dois ladrões, um que pediu perdão e Jesus, nos seus últimos minutos e segundos de existência terrena e humana, perdoou.
É difícil para nós, humanos, perdoar, Padre? Qual é enfim, onde devemos nos apegar para poder ter aí uma graça de estar sempre podendo perdoar também? É muito importante a gente compreender o que é o perdão de Deus. Eu fiz um retiro que falava sobre perdão para a gente compreender. Primeiro, perdoar na lógica do mundo, ela é uma contradição muito grande, porque o humano, nosso impulso humano, por exemplo, se eu lhe dou uma bofetada, o seu humano tem logo vontade de devolver, não é? Se você também me der uma tapa na cara, o padre tem logo vontade de lhe devolver outra. Mesmo sendo padre. Mesmo sendo padre. Agora eu vou dizer, não, me segura, Senhor, eu não posso fazer isso, né? Mas eu estou falando do humano. E a nossa fé é exatamente isso, mesmo sendo padre, mas a nossa fé, ela faz você controlar os impulsos humanos. Então, Senhor, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque nós caminhamos em busca de uma promessa. O mundo, ele ensina diferente, não é? Que se você der uma tapa você no rosto de alguém, você não vai virar o rosto. Jesus está dizendo, sim, que é preciso perdoar. Por quê? Porque a nossa recompensa será grande no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo para a gente. Nós vamos ter uma recompensa no reino dos céus. Então, o perdão, ele acontece à luz da fé. Eu preciso perdoar. Agora, é importante, eu encontro pessoas que vêm conversar comigo muito perturbadas, dizendo assim, padre, eu não consegui ainda perdoar aquela pessoa, eu queria esquecer esta pessoa, aliás, esquecer a pessoa não, esquecer o que aconteceu. A gente não vai esquecer o que aconteceu, porque a ciência fala que no nosso cérebro a gente faz o registro das coisas boas e das coisas ruins. Nós temos vários registros na nossa vida e nós registramos aquilo bom e aquilo que é ruim. Agora, aqui o perdão significa dizer você não guardar ódio no coração. Eu dizia ontem numa entrevista que fiz no rádio, né? Uma pessoa que não conseguiu perdoar. Alguém lhe fez o mal e você viu essa pessoa, você quando vê se sente mal, o sangue corre, você tem uma sensação terrível. Mostra que você não se libertou e você está aprisionado àquela pessoa. Então, o perdão é uma libertação e uma libertação logo pessoal. Porque você pode até me fazer o mal, eu fazer a você, mas se eu lhe perdoo, não é que agora, digamos assim, você é um profissional, dá um exemplo claro. Vai se permitir novamente ser atacado. Vou citar um exemplo. Você trabalha numa empresa e você trabalha com outros funcionários. Você não tem um cargo superior na empresa que você está, você trabalha com outras pessoas. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Tem alguém que é especialista em ambiente de trabalho, infernizar a vida dos outros, gerar divisão, fazer fofoca, querer passar o outro para trás, puxar o tapete. E essa pessoa que trabalha com você várias vezes tentou lhe derrubar, puxar o tapete dentro da sua empresa. Você, pessoa de Deus, Deus tem abençoado muito você evoluiu e você se tornou agora o chefe daquela pessoa, foi promovido e você passou a assumir uma função superior. O que é que o humano faz e uma pessoa que não perdoou? A primeira coisa vai botar para fora aquela pessoa. Agora, se você foi capaz de perdoar, você vai dizer, não, eu vou ter cuidado, eu não vou botar esta pessoa para fora porque eu vou prejudicar a família dela, vou deixar aí. Agora, você não vai colocar aquela pessoa que tem aquele comportamento, que ainda não passou por um processo de conversão, para ser, por exemplo, chefe do seu gabinete ou ser a pessoa de sua confiança, porque a índole dela, se ela não mudou de vida, ela vai derrubar você, mas você não vai devolver o mal com o mal. É um exemplo que a gente precisa fazer. E eu conheço vários exemplos assim. Padre, quando o senhor vê cristãos que não dão uma mínima realmente para o momento, para a Semana Santa, para uma sexta-feira como essa, o que é que o senhor sente? O que é que o senhor vê? Que leitura o senhor faz? É uma tristeza, Luiz, a indiferença religiosa, a frieza, não é? E o próprio Jesus, ele diz assim, ou você é quente ou você é frio. A indiferença é muito ruim. Eu lembro quando Jesus estava crucificado, diz a palavra que os soldados estavam ao pé da cruz
e outros olhavam à distância, ou seja, a indiferença é aquele olhar indiferente que eu não digo se sou a favor, se sou contra, eu sou indiferente. Então, hoje eu percebo que está havendo uma grande indiferença religiosa, não é? As pessoas estão vivendo, muita gente está achando que não precisa de Deus, e isso é um erro muito grande aos olhos da fé, eu entendo, porque sem Deus, o que nós podemos fazer? Sem Deus nós não somos nada. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, vejo que também nesta pandemia nós temos agora um grande desafio, o cardeal até escreveu recente sobre isso lá no Vaticano, mostrando o desafio que a gente tem que ter de trazer as pessoas de volta para fazer esta experiência de Deus, para a gente ter uma fé firme e a gente não ter um jeito de ser, por exemplo, católico ou cristão. Por exemplo, nossa população, a maioria, ela é cristã. Creio que 90% da nossa população se declara como sendo cristã, entre católicos e evangélicos. Quantos frequentam a missa? Quantos vão ao culto? O número é muito insuficiente. Vamos dizer, uma população de 70% de católicos nas igrejas, numa população de 1 milhão de católicos na Grande João Pessoa, seria 700 mil pessoas que, se tivessem uma fé praticante, iriam à missa dominical. Quantas pessoas vão à missa dominical? Até você agora que está me assistindo e escutando agora, assistindo o Rede Verdade, você é católico, você é uma pessoa boa, você se declarou que você crê no nome de Jesus. Mas como você está vivendo a sua fé? Nós precisamos viver a fé concretamente e saber que todos nós temos fé. E você que me assiste agora, você está nos assistindo, você tem fé. Talvez você não está fazendo uso da fé. Então, o que é que eu vejo? Muita gente que tem uma grande arma poderosa que é a fé e não está usando. Por isso que hoje existe tanta coisa ruim e a gente fica alguns até falam assim, antigamente não era assim, hoje é assim. O mundo permanece o mesmo. O que nós precisamos é mudar de comportamento e mudar para estar diante do Senhor, invocando a sua misericórdia. E hoje, sexta-feira santa, é este dia especial. 3h da tarde hoje, eu vou estar no Santuário Mãe Rainha, esperando você em todas as igrejas, e estamos falando, Luiz, não só para João Pessoa, mas para Campina, para Patos, para Cajazeiras, para Guarabira, para todas as dioceses. Busque hoje ir a uma missa, aliás, a celebração da paixão, 3h da tarde na sua comunidade, amanhã sábado, domingo de Páscoa. Busque Deus, tenha Deus e você vai ver que Ele vai levantar você. A minha vida mesmo, Luiz, que é uma vida de tanta dificuldade por onde eu passei, eu posso dizer assim, Deus levantou a mim e levantou minha família. E hoje eu sou padre e hoje é um dia especial que trago muitas recordações, sexta-feira santa, da fé que eu recebi da minha mãe. Então você que é o pai de família, que tem sua família, tem sua esposa, tem suas filhas, nós precisamos transmitir esta fé, não sejamos indiferentes, porque Jesus diz, ou você é quente ou você é frio, se você é morno, não pode me seguir. Então Jesus precisa de pessoas vibrantes, pessoas de fé, isso que está faltando no mundo de hoje. Muito bom, Padre Nilson, muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta você fala aí qual é a sua expectativa dessas celebrações todas, é a primeira... o primeiro tríduo pascual, a primeira Páscoa pós restrições da pandemia do coronavírus. Qual é a sua expectativa? Um minutinho, a gente volta com o Rede Verdade. Dia de reflexão, de paz, de perdão, de oração e de agradecimento pelo maior ato de amor. Jesus morreu por nós. O mundo não é mais o mesmo. A distância se tornou só um detalhe e o futuro decidiu chegar mais cedo. Agora é a nossa vez de não parar, porque você não vai parar. Escolhemos a transformação como caminho. Um caminho que percorre mais de 60 unidades e que se inicia todos os dias. Assim como você, acreditamos numa manhã melhor e repleto de vida. Afinal, mais do que nunca, a saúde é o que nos aproxima. Laboratório Maurílio. Venha aproveitar a quinzena do Plástico Casa Tudo. Banqueta Niterói Tramontina de 16,90 por 11,90. Lixeira com pedal 11 litros de 14,90 por 9,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. Casa Tudo, a loja que vende mais barato o ano todo.
Ok, estamos de volta com o Rede Verdade nessa sexta-feira da Paixão, recebendo aqui uma verdadeira bênção do Padre Nilson Nunes, que tem aí toda a sua trajetória e caminhada de evangelização, está aqui conosco compartilhando um pouco, enfim, da sua vivência como sacerdote. Padre, expectativa para essas celebrações todas pós-pandemia, em que as igrejas, em algumas delas, se fecharam completamente, só permitisse online, de forma remota, algumas Páscoas que passamos aí recentemente após a pandemia. A sensação e a expectativa, mas é de muita alegria e de muita felicidade. Eu estou feliz porque quem me conhece sabe que eu gosto de gente, de estar com o povo e entender assim que os bispos até definem, a igreja é o povo de Deus, né? Então, a igreja é formada pelo povo de Deus e foi assim um momento muito difícil que nós vivenciamos durante esses últimos 2 anos de pandemia, em que tivemos que fechar as igrejas. Eu lembro quando chegou o decreto que dizia que tinha que fechar a igreja, Luiz, eu dizia, mas como que pode fechar uma igreja? E no início, era o início que o vírus estava se propagando e depois eu fui entendendo que o paliativo único, porque não havia vacina, que era essencial, era exatamente ter as restrições, o uso de máscara. Mas foram 2 anos assim de muitas dores na Semana Santa, porque é um ápice assim da nossa fé cristã, pelas celebrações, pela liturgia e não poder realizar. Eu lembro daquela cena, acho que você assistiu, o Papa Francisco na Praça de São Pedro, sozinho, caminhando naquela praça que reúne multidões e ali estava o Papa Francisco. Aí agora, 2022, graças a Deus, graças à ciência, aos cientistas, à sabedoria, nós temos uma vacina, vários dias na Paraíba, com 0 de morte, os números despencando, tiramos as máscaras e agora a gente pode voltar. Domingo passado, que foi Domingo de Ramos, foi lindo no santuário. Vocês assistiram aqui pela televisão, crianças, jovens, adultos, com os raminhos louvando a Deus. Então, esta Semana Santa, eu estou muito feliz neste retorno e, assim, é algo divino, maravilhoso. Só agradecer a Deus e dizer, até aqui Deus nos ajudou. Muitos não conseguiram chegar onde nós chegamos, Amém. Mas aqui chegamos e louvado seja Deus. Nosso tempo, naturalmente, já esgotando, a conversa no instante passa, Padre. Para a gente concluir aqui, que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras de Páscoa. Primeiro, eu agradecer a você, Luiz, minha admiração para você, que é um profissional que mesmo antes de estar no Sistema Arapuã, eu já lhe assistia, lhe acompanhava e a gente admira o seu trabalho, pelo seu talento que você tem e assim, pelo brilho próprio que Deus lhe deu, pela sua vocação. Então, me sinto muito honrado de ser entrevistado pelo Luiz Torre, né? Eu apresento o programa de televisão, mas ser entrevistado é muito melhor até, né? Então, muito grato, muito feliz. Grato à TV Arapuã por estar possibilitando. Ontem, a transmissão da Missa da Luz, domingo, a Missa Dominical, o que a TV Arapuã está fazendo, João Gregório está fazendo, o Sistema Arapuã, uma TV que abre espaço para falar de Deus. Então, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, assistindo a TV Arapuã, que Deus lhe abençoe, uma Páscoa muito abençoada, que esta semana seja de encontro com Deus. Deus abençoe a todos. Bom demais, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Feliz Páscoa a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Programa independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade